Salve, salve galera do curso Alternativa A, aqui quem fala com vocês é justamente o professor Giba de Biologia e a gente vai continuar a nossa revisão URGS, ainda dentro da temática Química da Vida, nessa nossa segunda aula. A partir de agora a gente vai conversar a respeito de algumas moléculas orgânicas muito importantes, começando justamente pelos lipídios. Os lipídios eles estão presentes tanto em plantas como animais, assim como fungos. Os lipídios, eles compreendem os óleos, gorduras, ceras, carotenoides, lipídios compostos e os esteroides. Eles vão desempenhar diferentes funções nos seres vivos. Podem servir como reserva energética, isolante térmico, proteção mecânica, além de funções hormonais. Os lipídios, de maneira geral, eles têm como propriedade físico-química serem apolares, ou seja, são insolúveis em água. Mas eles são solúveis em solventes orgânicos, como o álcool e o éter. Vamos dar uma olhadinha em alguns desses grupos de lipídios, começando aqui pelos glicerídeos, óleos e gorduras. Os glicerídeos são ésteres formados a partir de uma reação entre um ácido graxo e um álcool. Quando a gente tem uma reação entre um glicerol e 3 ácidos graxos, a gente tem a formação aí dos triglicerídeos nesse processo. A gente observa nessas reações que há a formação de molécula de água, nessa reação de formação dos triglicerídeos. A nossa enzima pancreática, a lipase pancreática, ela digere justamente óleos e gorduras, esses triglicerídeos. E quando ela faz isso, ela rompe essa ligação éster, separando em glicerol e 3 ácidos graxos. Ou seja, essa reação também tem o caminho inverso ali presente. Os glicerídeos, conforme eu acabei de comentar, eles podem ser classificados como óleos e gorduras, e a diferença está justamente em como eles se apresentam em temperatura ambiente. Os óleos, eles são líquidos em temperatura ambiente, pois eles apresentam um maior grau, uma maior presença de ácidos graxos insaturados. Já as gorduras, por sua vez, são sólidas em temperatura ambiente, pois elas apresentam uma maior quantidade de ácidos graxos saturados na sua composição. Os fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios compostos. Eles são compostos, então, de uma cadeia de ácido graxo e um grupamento fosfato. O interessante dos fosfolipídios é que justamente essa cabeça de fosfato que a gente pode observar nas imagens aqui que eu trouxe para vocês, elas têm característica de serem polares, são cabeças hidrofílicas, interagem com a água. Já a cadeia de ácidos graxos, de hidrocarbonetos dos ácidos graxos, são apolares. Então, são regiões hidrofóbicas dos fosfolipídios. Então, por conta disso, a gente classifica os fosfolipídios como moléculas anfifílicas ou anfipáticas. Tem uma porção polar e uma porção apolar. São os principais constituintes da membrana plasmática de todos os organismos celulares. Os esfingolipídios. Esfingolipídios também são lipídios compostos. E dentre os esfingolipídios, a gente destaca justamente as esfingomielinas, constituintes da bainha de mielina, que recobre os axônios. Nós encontramos outros tipos de esfingolipídios, como os cerebrosídeos, muito encontrados nas células cerebrais, e os gangliosídeos. Dentre os gangliosídeos, eu destaco para vocês justamente aqueles que compõem o nosso sistema ABO. Um gangliosídeo ele é composto de um ácido graxo, uma esfigosina, que é um aminoálcool, e justamente um grupo R, um radical, geralmente uma estrutura polar. E a diferença entre justamente os antígenos O, A e B está no monossacarídeo sinalizador que está presente no final dessa cadeia de oligosacarídeos. Então, o antígeno O não tem esse monossacarídeo sinalizador, por isso que ele não é reconhecido. A gente diz que pessoas do tipo O são doadores universais porque elas não possuem o antígeno, então não é reconhecido pelo sistema imune de quem está recebendo esse sangue. Já pessoas do tipo A, têm o antígeno A, possuem como um monossacarídeo sinalizador um resíduo de N-acetilgalactosamina, enquanto que as pessoas do tipo B têm o resíduo terminal do tipo galactose. E as pessoas do tipo AB têm os dois, tem a N-acetilgalactosamina e tem do tipo B também junto, que tem ali a região terminal, a galactose.
Esteroides. Esteroides são lipídios muito importantes e os esteroides eles são justamente os hormônios, servem como hormônios, né, moléculas de sinalização. A gente vai encontrar cortisona, progesterona, vitamina D3, testosterona, estrogênio, são todos hormônios esteroides. A aldosterona também é um hormônio esteroide. Os esteroides têm como uma molécula precursora o colesterol. Geralmente o colesterol é o representante principal nas questões quando fala-se de esteroides. Algo que é bem interessante é que o colesterol é um constituinte da membrana plasmática animal. Ele vai justamente contribuir na arquitetura da membrana plasmática, diminuindo a fluidez dessa membrana plasmática. Se ela for muito fluida, a membrana plasmática vai ter problemas de resistência e até mesmo de difusão de substâncias por ela. Então o colesterol serve para diminuir um pouco essa fluidez. Já nas algas e plantas não existe o colesterol, a gente vai encontrar o citosterol no seu lugar e nos fungos o ergosterol. Ainda sobre o colesterol, a gente tem diferentes formas de transporte do colesterol na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo. E dentre eles eu destaco justamente o LDL e o HDL. Então o HDL seria, né, o colesterol bom, enquanto que o LDL, né, seria um colesterol ruim. Então o HDL ele tem como função justamente recolher o excesso de colesterol que está na corrente sanguínea e levar para o fígado. Então ele tem o sentido de transporte do colesterol dos tecidos para o fígado. Já o LDL, ele é uma fonte de colesterol para as nossas células e ele tem como, né, via de transporte, né, direcionamento de transporte do fígado para os tecidos periféricos do nosso corpo. O LDL ele vem da sigla, né, de inglês, né, Low Density Lipoprotein, né, e o HDL é High Density Lipoprotein. Né, então, lipoproteína de baixa densidade e lipoproteína de alta densidade. Por que o LDL tem baixa densidade? Porque ele é rico em colesterol, que é insolúvel em água, ele tem uma menor densidade do que a água, que é a constituinte do nosso sangue. É o principal constituinte. Já o HDL ele tem uma maior prevalência de proteínas. Logo, ele tem uma maior densidade em relação ao LDL. Carboidratos, ou hidratos de carbono, ou glicídios. Tá? Cuidado para não confundir glicídios com glicerídeos. Tá? São coisas diferentes. Glicerídeos são lipídios. Glicídios são carboidratos. Os carboidratos, então, eles podem ser utilizados pelas formas de vida como recurso energético e também como compostos estruturais. Eles podem ser classificados quanto ao número dos monômeros constituintes dessas moléculas. Os carboidratos podem ser classificados, né, quanto ao número de açúcares, como monossacarídeos, quando tem somente, né, um constituinte, oligosacarídeos de 2 a 10 e polissacarídeos mais de 10 monômeros constituindo esses carboidratos. Os monossacarídeos. Os monossacarídeos eles podem ser classificados quanto ao número de carbonos. Se tem 3 carbonos, a gente denomina de triose, 4 tetrose, 5 pentose, 6 hexose e 7 heptose. Existem alguns monossacarídeos que são interessantes da gente levar para o coração, como no caso as pentoses. As pentoses são muito importantes. A gente tem 2 pentoses, a desoxirribose e a ribose. São constituintes do DNA e do RNA, respectivamente. Já as hexoses, eu destacaria para vocês justamente a glicose, que é o principal, tá? Então a glicose é a principal hexose que aparece, a frutose e a galactose. Existem muitos outros tipos de hexoses, tá? Todas contendo 6 carbonos. Tá, mas peraí, senhor. Giba, olha ali, a frutose ela não tem 6, ela tem 5. Não, tem 6 sim. Tem 6. Olha só, se eu começar a contar daqui, ó, tem um carbono aqui, ó, tem 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ele só está numa forma, né, numa conformação diferenciada, mas é uma hexose. É um monossacarídeo de 6 carbonos. Os oligosacarídeos. Oligosacarídeos surgem justamente da união de diversos monossacarídeos. E dos oligosacarídeos, eu destaco aqui os disacarídeos. Esses disacarídeos tem 3 que são importantes da gente lembrar. A maltose, nós temos a sacarose e nós temos a lactose.
A maltose, ela é resultado da união de duas moléculas de glicose, enquanto que a sacarose é oriunda de uma molécula de glicose mais frutose, enquanto que a lactose é glicose mais galactose. Esse processo de união de duas moléculas de glicose, ou uma glicose frutose ou glicose galactose, tá, forma uma ligação. Essa ligação a gente vai chamar de ligação glicosídica, muito importante da gente lembrar. A gente tem três ligações na biologia que são bem importantes, né, da gente ter em mente elas. As ligações glicosídicas, que é justamente a ligação entre dois monossacarídeos. Tá? Nós vamos ter as ligações peptídicas, que é a ligação entre dois aminoácidos, e as ligações fosfodiésteres, que são as ligações entre dois nucleotídeos. A gente vai chegar lá para ver esses aí. Polissacarídeos. Os polissacarídeos eles possuem 10, 15, 20 ou mais monossacarídeos ligados entre si. São insolúveis em água, porque eles são cadeias muito grandes. Tá? Existem 4 grupos de polissacarídeos importantes da gente lembrar. O amido, que é a reserva energética das plantas e algas, celulose, constituinte da parede celular das plantas e algas, quitina, que é constituinte da parede celular dos fungos e do exoesqueleto dos artrópodes, e nós temos o glicogênio, estoque de carboidratos nos animais e fungos. Os polissacarídeos ainda podem ser classificados como homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. Homopolissacarídeos é porque só existe um tipo de monossacarídeo constituindo essa cadeia. Já os heteropolissacarídeos, a gente vai ter diferentes tipos de monômeros, né, de monossacarídeos, constituindo a cadeia desse heteropolissacarídeo. O heteropolissacarídeo a gente vai encontrar aí a parede celular de mureína, né, os peptidioglicanos, parede celular bacteriana. Beleza? Bom, um pouquinho do amido. O amido ele é constituído de uma mistura de dois polissacarídeos, a amilose e a amilopectina. Enquanto que a amilose é linear, a amilopectina ela é uma cadeia ramificada, reserva energética de algas e plantas. A celulose. A celulose ela é constituída basicamente de glicose beta, tá? Somente de glicose beta, e ela vai formar então feixes lineares, vários feixes lineares paralelos uns aos outros, formando uma estrutura muito rígida. Ela é insolúvel, mas ainda assim permite a passagem de substâncias de dentro para fora ou de fora para dentro das células vegetais, né, que possuem parede celular de celulose. Então ela é permeável à água, mas ela é insolúvel em água. Os polissacarídeos do tipo glicogênio servem de reserva energética de animais e fungos. A gente vai encontrar nos animais, nos seres humanos, por exemplo, grandes quantidades no fígado e nos nossos músculos. Então eles vão ser utilizados como recursos energéticos pelos nossos órgãos, pelas nossas células. A quitina. A quitina ela é constituinte do exoesqueleto de artrópodes e parede celular dos fungos, e ela é composta de um monossacarídeo do tipo aminoaçúcar, o N-acetilglicosamina. Então esse feixe, né, de diversas N-acetilglicosaminas, umas ligadas às outras, né, forma um grande feixe de quitina, e essa quitina ela pode então formar feixes mais grossos, paralelas umas às outras, formando uma estrutura muito rígida, constituinte, então, justamente do exoesqueleto dos artrópodes e da parede celular dos fungos. Bom, feita essa revisão, vamos colocar em prática um pouquinho esses conhecimentos? Olha lá, URGS. A primeira questão aqui que eu trago para vocês fala o seguinte: os carboidratos, moléculas constituídas em geral por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ser divididos em 3 grupos, os mono, oligo e polissacarídeos. A coluna 1 a seguir apresenta 3 grupos de carboidratos e a 2 alguns exemplos desses carboidratos. Então vejam, é importante para a URGS a gente lembrar dos principais exemplos, aqueles que eu trouxe ao longo da aula de hoje para vocês. Associe adequadamente a segunda coluna à primeira. Então na coluna número 1, mono, oligo e poli, né? 1, 2 e 3. E na coluna número 2, sacarose, amido, galactose, desoxirribose, quitina e maltose. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Sacarose. A sacarose é um disacarídeo, então ela é um oligosacarídeo, constituído justamente de uma molécula de glicose unida a uma frutose, gerando a sacarose.
O amido. O amido é um polissacarídeo que a gente acabou de ver, a reserva energética de plantas e algas. A galactose. A galactose é um monossacarídeo. Um monossacarídeo. Até quando a gente une glicose com lactose, a gente tem um disacarídeo, que é a lactose. A desoxirribose é um monossacarídeo, uma pentose. A desoxirribose é uma pentose constituinte justamente dos nucleotídeos que vão formar os ácidos nucleicos do tipo DNA. Então, a gente tem aqui, número 1, é um monossacarídeo, pentose. Quitina. Quitina é um polissacarídeo, constituinte, do exoesqueleto de artrópodes e da parede celular dos fungos, número 3. E a maltose. A maltose é um disacarídeo, um oligosacarídeo, constituída, melhor dizendo, justamente de uma molécula de glicose mais glicose. Então, a gente vai ter aqui maltose número 2, sequência 231132. 231132 nos dá a resposta correta, a letra A. Mais uma. Assinale com verdadeiro ou falso as seguintes considerações sobre o colesterol. Olha só, colesterol, um lipídio do grupo dos esteroides. Perfeito. Então, ele participa da composição da membrana plasmática das células animais. Verdadeiro. É sintetizado no pâncreas? Não, não é sintetizado no pâncreas, o colesterol. E degradado no fígado? Também ele não é degradado no fígado. Então aqui a gente já vê que ele é falso, e excretado na forma de sais biliares. Os sais biliares, eles são constituídos de colesterol, gente. Aqui estaria certo, mas o restante da frase está completamente equivocada. Ele é um precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino. Sim, o colesterol é precursor de diversos hormônios, entre eles o estrogênio e a testosterona. Verdadeiro. É precursor da vitamina B? Não, não é da vitamina B. Ele é um precursor da vitamina D. Então aqui está falso. E as formas de colesterol, HDL e LDL, são determinadas pelo tipo de lipoproteína que transporta o colesterol. Tá verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E então, a gente tem a resposta correta, letra A. Galera, era isso que a gente tinha para revisar a respeito dessas moléculas. Convido vocês a continuar acompanhando aqui a nossa revisão URGS do curso Alternativa A, porque no encontro, na nossa próxima aula, na aula número 3, a gente vai falar das proteínas e dos ácidos nucleicos. Extremamente importante a próxima revisão. Então, continua acompanhando aqui. Forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima.